Ni hao, seus ANCAP careca, tudo bem com vocês? E hoje aqui só dá careca, né? Agora é um careca dizendo que a China vai quebrar. Há mais 72 horas, patriotas. Está bem posicionado para a questão do conflito global, mas o Tapete Brasil branco. sofreria demais no caso, né? Porque a China está enfrentando alguns problemas econômicos, ela está prestes a quebrar mesmo ali, Vai quebrar, vai quebrar. Né? O pessoal tá muito preocupado. E se ela realmente quebrar, quais impactos dariam aqui? Porque a pessoa que está do outro Olha, vocês, faz favor, vocês já deixa o like aí, né? O rapaz falou ali, deixa o like. lado que ela não acaba não entendendo. Ela fala, pô, mas o que tem a China quebrar? Que a China quebre. Se inscreve no Né? canal, Eu tô deixa aqui o like. no Brasil, eu tô aqui em chique aqui, tô tomando minha cervejinha, torcendo para a Câmara. torcendo para a Câmara. E quais seriam as consequências, né? A China, o que está acontecendo na economia da China e quais as consequências futuras se caso ela venha ruir? Veja bem, a China é um grande sucesso. Professor Rock no Rock Verso, né? Em 30 ou 40 anos, eles passaram, sei lá, da 20ª tanta economia para a segunda economia do mundo. Eles são altamente produtivos, eficientes, ricos, mas o modelo Como é bom o socialismo, hein? econômico deles é um modelo que parou de funcionar. Tá se sustentando? Parou de No funcionar. começo era simplesmente a substituição de mão de obra do Ocidente. O Ocidente precisava de produtos industrializados, a China tinha competência de produzir esses Mão de produtos. obra barata? No começo, produtos ruins, e foi melhorando a qualidade muito rapidamente. Hoje em dia, a China produz iPhones, produz chips, é líder aí, né, nos carros elétricos, nos painéis solares. Então, eles estão na frente, inclusive, da corrida de inteligência artificial para vários assuntos, baterias elétricas, eles são super líderes, produção de carros elétricos, então, eles são extraordinários. Só que eles são o quê? eles são uma vítima do próprio sucesso. Eles cresceram tão rápido, que agora eles estão com o problema da renda média, então os salários já não são tão baratos, não dá para terceirizar, as pessoas ganham mais, alguns direitos foram adquiridos, e a coisa... Não entendi, isso é um problema, as pessoas ganharem mais e terem direitos? Eu não entendi. E vocês veem que os carecas, eles não se conversam, né? Porque esse professor Rock genérico aí tá dizendo que tem direitos, o outro professor Rock original disse que não tinha direito. Não tô entendendo. Do governo central, quando ele acerta com força. Ui! É para lá que nós vamos, é substituição. O mundo inteiro estava apoiando a industrialização chinesa. Eles achavam que, através de um choque de capitalismo, eles conseguiriam conquistar a China. Mas a China está cada vez mais comunista, cada vez mais beligerante, cada vez mais brigando com o Ocidente. Beligerante. Ai, cara, eu queria saber... Os Estados Unidos, querendo ter projetos próprios. Querendo ter projetos próprios. Beligerante. O capitalismo chinês já não está mais tão pujante. O bilionário já não tem tanto interesse lá na China, porque muitos bilionários foram calados. Muitos. Foram presos. Muitos. Perderam seus negócios. Então, muitos. Não cita um para nós aí que foram calados, presos, perderam o negócio. O capitalismo e o incentivo, a meritocracia já não está tão pujante. O chinês médio, por exemplo, o chinês jovem não tem emprego. O homem jovem chinês, um monte de engenheiro, cara técnico e tal. Mais de 30% da população jovem chinesa não tem emprego. Eles até pararam de mostrar essa estatística. Deixa eu pegar aqui, peraí. Instituto MR, né? Tá aqui, 30%. Então, o ano passado, essa estatística chegou no 21%. E aí o governo realmente parou de divulgar. Mas, pelo que eu sei, esse ano está na casa dos 19%, tá? Está na casa dos 19% de desemprego de jovens. Não é 30%. O Google te responde isso fácil. Começando a esconder. Estão escondendo isso. Outra coisa, uma quebradeira de banco geral lá. Nossa, não, a questão, a vantagem da China é que é tudo dentro de casa. Não. Quebrou meia dúzia de banco pequeno que foram absorvidos pelos bancos grandes. Simples assim.
Então, e aí é que tá, né? Aqui na China, o governo não socorre o banco, né? O governo socorre as pessoas. O que foi que aconteceu, por exemplo, com a Evergrande? A Evergrande quebrou, o governo catou o dinheiro dos donos da Evergrande e botou nos projetos para entregar os apartamentos para as pessoas. A China não tem dívida externa. Os estados devem para o governo federal, o governo federal deve para a população, os estados recebem, vendem os terrenos e tem a receita, e os bancos, um deve para o outro. Então, o que está acontecendo lá é que a China ainda tem que alto isso? Porra. De manipular muito, incentivar muito a economia e mexer nas coisas e tal, até que a crise para valer aconteça. Mas como o modelo não funciona mais, cada vez vai ficar mais grave a situação. Vai ficar mais grave. E eles estão trocando comedy, né? Dívida velha por dívida nova, estão rolando as dívidas entre eles lá. O problema é que a corrupção é muito grande, a confiança... É um gerador de lero-lero, né? Ele só tá jogando um monte de coisa aí, tipo... E é isso aí. A confiança é muito pequena, os balanços são todos manipulados. Então, assim, a gente... Tá, peraí. Olha a falha da argumentação. Olha a falha da argumentação, tá? Do rapaz, do Rockverso. Antes ele falou que o desemprego dos chineses está ali nos 30%, né? Desemprego dos jovens chineses. Essa informação é provida pelo governo chinês. Não é uma instituição internacional que vem aqui e conta, né? É o governo chinês. Mas aí os balanços são fake. Então, peraí, tem que... Qual dado do governo chinês tu confia? Você não pode confiar... esse dá certo porque combina com a minha narrativa, mas esse não. Não pode, não é assim que funciona. A verdade mesmo é que a gente não sabe a gravidade. Por exemplo, a Rússia quebrou de uma hora para outra. Não entendeu? Não é debate, cara. É conhecimento de China. Lá nos anos 80, a União Soviética, na verdade. Quebrou de uma hora para outra. Em 89, lá quando caiu o Muro de Berlim, os caras colapsaram de uma hora para outra. Ninguém imaginou que eles iam colapsar tão rápido. Não. Eu acho que não é o caso da China. Não foi um processo, né? Não foi um processo de embargo, sanções, não caiu de uma hora para outra. A União Soviética vinha ali feliz, sabe? Tudo certo, tudo funcionando, e de repente caiu o Muro de Berlim, acabou. É isso aí, todo mundo volta para a Idade da Pedra. Mas eu acho que a gente tem que ficar de olho, porque a China, alguma coisa muito grande, quando quebra, também quebra muito grande, né? E quebra muita gente também junto, né? Com várias outras frentes, né? Porque tem muita gente que... O Brasil, por exemplo, né? Ele é um grande exportador. O maior parceiro comercial do Brasil é a China. Então, carne, soja, aço, minério, uma série de coisas que a gente exporta para a China e que a gente sofreria muito. E o nosso agro já está sofrendo bastante. O preço do minério também caiu bastante. Então, assim, eu acho que o Brasil está bem posicionado para a questão do conflito global, mas o Brasil sofreria demais no caso de uma crise chinesa maior. Porque o Brasil é uma grande fazenda, né? E, Roxo, tem até uma pergunta legal aqui. O Brasil é uma grande fazenda. Aqui do Gêmeos, né? Opa. Eles falaram assim, ó, e a lei do filho único na China foi satânico? Como funciona essa lei aí? E realmente só poderia ter um... Não, cara, não. Eu vou ter que achar um vídeo de panda surfista aqui, porque eu não vou ter precisar relaxar, né? Filho lá, como que funciona? Exato. Veja que para um casal repor apenas os dois, né? Apenas para continuar a mesma quantidade de população, um casal precisa de mais de 2 filhos. Porque alguns casais não vão ter filhos, não vão conseguir ter filhos, algumas pessoas não vão casar, algumas pessoas não têm problema de saúde, não conseguem ter filhos, então são inférteis, né? Então cada casal precisaria ter mais de 2 filhos. E aí eles fizeram essa lei do filho único durante muito tempo. Tinha muito aborto, né? Porque ninguém queria ter filho mulher, então nascia mulher, eles executavam o neném, assim, é uma coisa terrível, né? E aborto, e bebês sendo executado e tal. E aí, depois disso, como é uma decisão
de cima para baixo, uma decisão burocrática do Estado. As pessoas não calculam as consequências. Vou dar um exemplo. Lá na China, teve uma época que a lei era, se você matasse pardais, você levava lá e você era recompensado, porque os pardais estavam comendo as plantações. Então, simplesmente a população dizimou os pardais da China. Analogia à minha Dizimou, passão. não tinha, aí não conseguia mais fecundar, não comia mais rato, nem Pardal come rato. Pardal come rato, mano. Ai, cara, piá de prédio. O piá de prédio, né, cara? O piá de prédio, ele vê um passarinho, ele acha, não, porque todos os passarinhos, eles são, né, aves de rapina. Porque com certeza um pardal come um rato. Maluco, uma vez, quando eu morava lá em Santa Catarina, uma vez nós pegamos um rato lá em casa que era quase o tamanho do nosso gato, sabe? Aquele rato lá fazia malabarismo com pardal, maluco. Então, a lei do filho único, eu tenho um vídeo sobre a lei do filho único. A lei do filho único foi uma medida necessária para a China durante um certo período, e isso, assim, não é a minha opinião, é o que eles falam aqui, né? Mas, provavelmente, eles estenderam a lei do filho único por muito tempo. E aí eles perderam uma geração nesse processo, que é o problema que está acontecendo com a China hoje de declínio populacional. Mas quando eles resolveram fazer a lei do filho único, o entendimento era, bom, ou a gente dá uma segurada na taxa de natalidade, que era 6 filhos por família, e na verdade quando começa a lei do filho único já era 3 filhos por família, ou a gente não vai ter condições de dar casa, comida, saúde, educação, etc. para todo mundo. Então, é muito fácil o cara ir num podcast em 2024 e falar, não, porque estava errado aquilo lá. Quando não é o dele que estava na reta, lá nos anos 80, pô, como é que a gente alimenta 1 bilhão de pessoas? É muito fácil isso. Muito fácil. Então, eles entendiam que era uma medida necessária, mas hoje eles também entendem que se prolongou por muito tempo. O lance de aborto de menina, realmente isso era verdade. Tanto que até hoje é proibido na China saber o sexo da criança durante a gestação. Porque eles querem, os pais abortam meninas, por vários motivos que eu também explico lá no meu vídeo sobre filho único. Inseto, aí começou a ter invasão de inseto. Então, você não pode mexer em sistemas complexos. É o que diz o Taleb. Se você pega um sistema muito grande, muito complexo, e você mexe, interfere nele de cima para baixo, mexendo nas peças, travando peças, mudando peças, você acaba quebrando o sistema. Então, eu não sei se é o inimigo que, né, incentivou lá essa política do filho único. O fato é que me parece que em 30 anos ou 50 anos a população da China vai diminuir em 30 ou 40%. Vai diminuir. E não é só isso. Me parece que em 30 ou 50 a China vai diminuir 30, 40%. Me parece que, assim, deixa eu pegar uns números no ar aqui, peraí. Deixa eu tirar uns números da minha careca e pronto. Isso são pessoas que estão envelhecendo. Então é uma população diminuindo e uma população velha, que não tem quem trabalhe. Ah, mas o robô humanoide vai substituir o jovem e vai cuidar do velho. E sociedade de lixo, uma sociedade de velhos e robôs, entendeu? Os robôs limpando as bundas dos velhos. Robô limpando a bunda dos velhos. Olha, desculpa, mas eu prefiro um robô limpando a bunda do velho do que eu. Isso é satânico. Caos. Isso aí é distópico. Então as pessoas vão precisar voltar a ter muitos filhos e tal. O problema é que quando a gente tem essas megalópolis, essas grandes cidades, quando você tem, né, um nível de capitalismo e de hedonismo e de imoralidade de vício muito grande, as pessoas não querem mais ter filho. Moralidade de vício muito grande, as pessoas não querem ter filho. Não é porque as pessoas estão trabalhando demais, trabalhando 6 por 1, trabalhando 12 horas por dia, ou ganhando pouco, ou porque o custo de criar uma criança hoje é muito alto, porque as pessoas não conseguem comprar uma casa. Não, não é por isso, é porque a moralidade está caindo, sabe? É porque a moralidade está caindo. Já vi isso em Roma. Em Roma. As pessoas acham que a invasão romana, lembra as invasões romanas, o colapso? Eu lembro. Lembro muito bem, eu lembro. Quando eu era criança pequena, lá em Barbacena, acontecia bastante. As pessoas achavam que, na verdade, foi um exército que invadiu lá, mas não. Na verdade, é a mesma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos. O americano não tem filho, aí a cama lá da época, lá o Calígula, sei lá quem era lá daquela época. Calígula. O amoral abria as fronteiras,
para entrar lá estrangeiros, os bárbaros, eram os estrangeiros, que nem um monte de gente está invadindo a Europa hoje. Você viu como tem muçulmano invadindo a Europa inteira e mudando um monte de coisa e acabando com a cultura da Europa. E até um ano atrás a gente não podia falar nem de muçulmano, a gente não podia falar que era cancelado. Ai, cara, não é possível, agora é tanta cara. gente falando sobre os absurdos do mundo que não dá nem mais para ser cancelado. Eu achei que isso aqui ia ser mais de boa, né? Ai, cara. Eu vou lá para a Europa fazer um monte de filho, porque tá difícil, né? Ai, cara. O que eu vou falar, cara? O que eu vou falar? Os muçulmanos invadindo a Europa. Os moros, né? Os moros estão invadindo a Europa de novo, né? O que eu vou falar, cara? É difícil, eu não sei nem por onde começar, cara. Isso aí os moros votaram, mano. Eu não sei nem por onde começar, cara. Não sei nem por onde começar. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, boa parte dos adultos da Alemanha tinha ido pra vala, né? Porque era um bando de nazis safado. E aí o que aconteceu? Eles precisavam de mão de obra para trabalhar nas fábricas. E aí a Alemanha foi na Turquia, foi em países pobres ali daquela região, trazer mão de obra porque eles precisavam de gente. Aí tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Turcos muçulmanos indo para lá, turcos cristãos indo para lá, levar a cultura, levar a religião diferente, tudo certo, porque eles precisavam, né? Isso aconteceu pela Europa inteira, mas mais na Alemanha. Tudo certo. O cara falar que o Calígula, olha, mano, olha, o Calígula abriu as fronteiras do Império Romano. Não, assim, dá vontade de arrancar os poucos cabelos que eu tenho. O Império Romano ele expandiu de uma forma gigantesca. Só que eles tinham uma ideia de absorver algumas culturas, principalmente as culturas, quando estava muito longe do Império Romano. E a gente tem que lembrar que hoje as coisas são longe, mas naquela época era muito mais longe, né? Porque não era simplesmente muito fácil o cara sair da Itália e ir para a Alemanha. O cara cruzar a Alpes e escambau, passar pela França, não era simples, né? E esse povo que eles romanizaram, inclusive eles vão até a Inglaterra, né? Porque até na Inglaterra tem lá, era Bretanha. Tem um muro de Adriano lá e tal. Esses grupos, eles não aceitaram de boa essa romanização. Sempre teve resistência, sempre teve luta. Esses caras foram entrando para o Império Romano e foram trazendo a cultura deles para o Império Romano. Mas isso os romanos viram. Mas não era só isso que causou a queda do Império Romano, né? O Império Romano foi caindo por vários motivos. Como ele mesmo disse ali antes, é um sistema complexo. Não é porque os caras abriram as fronteiras. Né? Não foi essa a ideia. Não foi o Calígula que derrubou o Império Romano. O maluco chegou um momento no Império Romano que a guarda pretoriana vendia a vaga de imperador. A média de vida de um imperador, depois que o cara assumia, era coisa de 3 anos, cara. Porque a guarda pretoriana matava e botava outro. Então, sabe, é um monte de fatores. Um monte de fatores. O fato é que o que aconteceu em Roma, o que está acontecendo nos Estados Unidos, é muito parecido também com o que pode acontecer com o que está acontecendo na China. A China tem centenas de milhões de apartamentos vazios. Cidades inteiras foram montadas para ninguém. Olha o prejuízo, anos e anos montando prédio, construindo. Olha como a economia centralizada, partido único, comunismo, tudo isso é uma doença. Imagina se isso tivesse sido feito organicamente, com a população podendo desfrutar mais, né, do resultado do seu trabalho, uma coisa mais orgânica de tentativa e erro, um pouco mais parecida assim com a Califórnia, no sentido, o Velho Oeste, sabe? Uma coisa do capitalismo por ele mesmo. Eu acho que a China poderia... Não, o capitalismo por ele mesmo. A dizimar a população nativa do Oeste é o capitalismo por ele mesmo. A expansão para o Oeste é literalmente dizimar as populações nativas e tomar um monte de terra indígena. Mas é tentativa e erro, sabe? É tentativa e erro. Vamos tomar ali, vamos invadir, vamos roubar isso aqui do México, vamos matar um monte de nativos, milhões de nativos, né? Só tem que respirar aqui, porque tá difícil, cara. Nossa, hoje eu peguei dois reacts que tá difícil. Ter crescido tão rápido, mas a China poderia estar mais saudável. Poderia.
Muito louco, né, Roxo? É. Se a Muito gente louco. começar a olhar o que Muito louco. um partido pode fazer com uma população inteira, né? Uma população inteira, com pessoas ali. E realmente, Pessoas né, você ali, falou né? aí, a crise imobiliária é muito grande. Você começa a olhar, você vê. Eles estão até com alguns prédios, né? Eles pegam lá, destroem os prédios. Imagina isso daí. Então, estão derrubando bairros inteiros, mas Por quê? Estão dando bairros inteiros por quê? Tem explicação? Não tem, né? Vamos só falar uma besteira qualquer aqui, né? Não, entendi nada, cara. Entendi nada de processo histórico, né? O cara acabou a Idade Média. Pô, beleza, começou o Renascimento. É de um dia pro outro, assim, sabe? De um dia pro outro. O cara tava trabalhando lá com uma enxada, e aí no outro dia, os caras falaram: não, agora tem esse arado aqui, você pode usar o arado. Bem assim. então a questão é o seguinte: quebrou o brinquedo lá, entendeu? E Quebrou o ninguém brinquedo. vai ainda colocar pode jogar dinheiro pra também, né? lá, pra cá. Não, ninguém vai colocar, e não é só isso. Ninguém. A China e os empresários chineses, eles têm dinheiro no mundo De todo, acreditar. que nem os japoneses também. O japonês é muito alavancado. Ele tem dinheiro no mundo todo. Então, na medida que começar a ter uma crise interna, o cara vai ser obrigado a vender o que tá recolher lá dinheiro, fora. Então, você tem um contágio global nos preços dos ativos. Cara, chinês, tem prédio aqui em São Paulo que metade do prédio na cidade de Jardim é de chinês, tá fechado. O cara nem vai lá, nem aluga. Nem aluga, hein? AP de 700 metros, na frente do Parque do Povo, não tô falando... Só chinês faz isso em São Paulo, tá, gente? Especulação imobiliária, só chinês. O brasileiro não faz isso. O brasileiro, ele acredita que o apartamento é para ser usado, né, para as pessoas morarem e tal, né? Então, o brasileiro não faz especulação imobiliária. Coisa ruim, é. Longe, na periferia, não. Então, russo também, entendeu? Russo também. Árabes. Tem Árabes. esses imóveis aí e os caras vão acabar vendendo quando tiver problema, né? Só E, eles Roxo, fazem isso. E também de lá saiu algum sucesso, né? A BID é de lá? BYD é. Desde de lá, o Buffett foi investidor muitos anos, sabia? Sério Deu mesmo? muito dinheiro. A BID não sabia, Ele não. comprou no começo e tal. Então, assim, a China, o Ray Dalio é um cara que gosta muito da China, investiu sempre muito na China. Mas a China está nos últimos 10 ou 15 anos com uma fama, que era a fama que a Rússia tinha, que é você ganha dinheiro, mas você não consegue tirar o dinheiro de lá. Sabe, uma coisa que você conseguiu, valorizou, mas depois aí o Partido Comunista foi lá, e aí, por exemplo, eles mexem na economia com uma mão de ferro sem ver as consequências. Então, eles mexeram nas faculdades, nas empresas de educação da China. Cara, desvalorizou as empresas 70%. Porque, olha, desculpa, tá? Nesse momento agora eu vou ter que fazer um negócio aqui que normalmente eu não faço, mas eu vou ser obrigado. Pau no cu das empresas de educação, né? Simplesmente assim, pau no cu das empresas de educação. O que acontecia, né? Vamos dar o contexto aqui, já que esse Bruce Willis da Shopee não faz, né? Existia uma diferença muito grande entre a educação das cidades grandes e a educação das empresas das cidades menores. E não é universidade, não era universidade. Eram tutorias. Por exemplo, a criança vai para a escola e aí depois da escola a criança faz piano, balé, matemática, inglês, francês, espanhol, etc. Beleza? Isso é muito comum aqui na China. Era muito comum. E aí o que aconteceu? Começou uma pressão muito grande das roças, dos interiores, que é a base do Partido Comunista Chinês, sempre foi, de, olha, não tem como meu filho, que cresceu aqui em Jiashan, que é a cidade onde eu morava, numa roça, não tem como esse moleque competir com alguém de Xangai. E Xangai é tipo 30 minutos de trem-bala. Não tem. Por quê? Porque em Jiashan tinha, sei lá, 50 estrangeiros. Não tinha gente para ensinar francês, piano, matemática, lógica, Aristóteles. Não tinha. Aí começou essa pressão. O governo foi e cortou essas tutorias. Tá? Cortou, acabou com a tutoria privada, coisa de uns 92%. Acabou com o mercado. Acabou. As empresas perderam dinheiro. Desculpa de novo, mas pau no cu das empresas, sabe? Pau no cu dos prejudicados. Porque a ideia foi tentar nivelar, né, um pouco mais a questão dos estudantes. O estrangeiro, o internacional que tinha dinheiro nessas empresas, se ferrou. Que bom! Entendeu? Um monte de empresa na China, por causa de mudança
direcionada pelo Partido Comunista, Cara. fez com que o dinheiro do investidor se desvalorizasse muito, os caras perdessem muita grana. E o cara que perdeu dinheiro no país, ele não volta mais. O cara fica traumatizado, né, Rogério? Ô, dó, fica traumatizado. Ô, Judieira. Ai, tá bom esse chat GPT careca aqui, tá bom, né? Chega, né? Chega. Ah, não, mano. Deixa eu tirar um pouco isso aqui, dar uma respirada aqui. Vou até ligar o ar-condicionado.